Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar CAR Tratamento da Dor Crónica do Joelho e vamos passar a palavra ao Dr. Humberto Rebelo. Boa noite a todos, é com prazer que estamos aqui no mais um webinar do CAR. Espero que sejam bem-vindos. Um tema que suscita agora bastante interesse na área da dor, mais um webinar dedicado a esta área que eu penso que cada vez mais é uma área que nós nos devemos dedicar e que tem cada vez maior número de pessoas interessadas. Que vamos falar sobre o tratamento da dor crónica na inervação do joelho e a possibilidade de nós realizarmos algumas técnicas ablativas. Hoje, como vamos fazer uma partilha da apresentação entre mim e o Edgar Semedo, o Edgar Semedo, subejamente conhecido já nesta área, um colega que trabalha no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, com já com alguns anos na área da anestesia locorregional, desde 2005 é o responsável da área da anestesia para a ortopedia no Hospital Universitário de Coimbra. Desde 2011 integrou também o núcleo da dor com a introdução de várias áreas de intervenção ecoguiada e também a utilização de estimuladores periféricos e afins. Também importante como vice-presidente do Conselho Regional de Ordens Médicos de Coimbra, Conselho Diretivo, e que há vários anos membro do CAR, que nos tem dado uma ajuda sempre fabulosa, um contributo fabuloso e que já é uma referência nacional na área, quer da anestesia locorregional, quer na área da dor. O meu nome, Humberto Rebelo, o atual presidente do CAR, também ligado à área da anestesia locorregional há vários anos, desde 2015 numa área já com alguma dedicação maior na área da dor. Realizei um Master também em Sevilha nesta área, Diploma Europeu de Anestesia Regional e Dor, pela Sociedade Europeia de Anestesia Regional, e nós estamos aqui para vos apresentar este tema, que penso que seja do interesse de todos, quer anestesiologistas, quer pessoas que estão ligadas à dor crónica. Neste momento vou fazer uma partilha de ecrã, pedia-vos que vocês, todas as questões que tivessem, nós vamos tentar respondê-las através do Q&A. Nós vamos fazer uma apresentação no qual eu e o Edgar nos propusemos a fazer uma discussão da área, que vamos fazer uma pequena introdução e gostaríamos muito de ter o vosso contributo com algumas questões, dúvidas, quem já tem alguma experiência nesta área, nós gostaríamos de que nos revelasse as suas experiências e também as dúvidas, porque penso que é uma área que ainda suscita várias dúvidas e vou-vos apresentar aqui algumas coisas, alguns artigos que nos demonstram isto mesmo. Então vamos dar o início a esta apresentação, espero que seja de vosso agrado e no final vamos ter tempo para fazer alguma discussão. Como nós sabemos, a gonalgia crónica é uma área que existe, cada vez mais prevalente. Vamos falar sobre a gonalgia crónica, as suas causas, a inervação do joelho, e depois o Edgar vai falar sobre as técnicas ablativas e algumas perspectivas futuras, e esperamos que no final tenhamos alguma discussão. Nós sabemos que a doença degenerativa é a causa mais frequente de gonalgia crónica, que aparece em 20 a 30% da população acima dos 65 anos de idade. Outras causas existem para esta gonalgia crónica, como a artrite reumatoide, outras doenças reumatismais seronegativas, quer a dor pós-traumática, nós temos vários doentes com acidentes de trabalho, acidentes de viação e afins, e mesmo a dor persistente pós-operatória, pós-cirúrgica, muitas vezes relacionada às vezes com a realização da prótese total do joelho. Como temos a noção, a prevalência tem vindo a aumentar, não só pelo aumento da esperança de vida, mas também alguns fatores que têm vindo a mudar a nossa realidade, como a obesidade, o excesso ponderal, e por vezes também alguns casos relacionados com algum desgaste, alguma degeneração, pelo aumento da atividade física, que também nós sabemos que o atleta de alta competição nem sempre aumenta
a sua qualidade de vida, porque às vezes também tem consequências do sobreuso desta parte do corpo, e o joelho é uma destas áreas. Esta gonalgia crónica vai resultar muitas vezes em disfunção importante, numa restrição do movimento e numa diminuição importante da qualidade de vida, porque todos os movimentos que a pessoa faça para deambular lhe provocam muita queixa. Os sintomas graves da gonalgia crónica muitas vezes levam-nos à tentativa de uma resolução, e qual é o último nível normalmente é a realização cirúrgica, que é o que muitas vezes a população pensa que será a solução para os seus grandes problemas, quer vias artroscópicas, quer muitas vezes finalmente com uma prótese total de joelho, ou seja, a substituição articular, que todas elas normalmente são associadas a custos ligadas a grande mobilidade e, por vezes, mortalidade, e mesmo assim, não, muitas das vezes, ou algumas das vezes, não são a solução expectável, o que a pessoa estava à espera, porque nós sabemos que a dor persistente pós-operatória, pós-cirurgia de joelho, pode chegar até aos 15 a 30%, o que, em vez de ser a solução, ainda nos provoca ainda mais o doente a vir com mais desespero, porque tudo o que tentou fazer não resultou. Trago-vos aqui este artigo que nos demonstra, trouxe aqui este artigo mais para vos dar duas perspectivas. Primeira perspectiva, que nós tentamos inicialmente, a inervação do joelho é bastante complexa, nós tentamos reduzir em algumas partes, quem fazia anestesia regional e quem faz, tentamos reduzi-lo a nervo femoral, ciático e obturador, mas depois, quando nós chegamos na proximidade do joelho, percebemos a quantidade de ramos que nós temos. Nós temos aqui, que vos queria mostrar, o ramo genicular superior medial, ramo genicular inferior medial, ramo genicular superior lateral. Estes são os mais subejamente conhecidos e mais falados quando nós falamos em técnicas ablativas, mas não são os únicos que suportam a inervação sensitiva do joelho. Por exemplo, nós temos aqui o ramo infrapatelar, o ramo do safeno, temos também os ramos medial lateral para o vasto intermédio, temos o ramo para o vasto lateral, temos também aqui o ramo genicular inferior lateral, o nervo recorrente do peróneo, outros nervos que são também parte da inervação sensitiva do joelho, mas que nem sempre são abordados ou por nós revelados quando nós falamos na técnica mais comumente publicada, que é a ablação dos ramos geniculares do joelho para diminuição da sensibilidade do joelho. Este artigo eu trago-vos aqui também para demonstrar que inicialmente esta técnica de ablação dos nervos geniculares era feita com técnica fluoroscópica, e já em 2019 um artigo com Andrés Kroll nos demonstra que é uma técnica realizável do ponto de vista ultrassonográfico e que pode ser utilizada a ultrassonografia para observação destes ramos, e por uma técnica eficiente da ablação dos nervos geniculares. Claro que a ultrassonografia vem nos dar uma grande ajuda, é uma técnica válida, validada, mas muitas vezes nós temos que ajustar os settings da nossa radiofrequência, porque depois o Edgar vai-vos falar qual é o nosso objetivo nesta área. Outro artigo publicado em 2019 e que nos mostra o quão complexa pode ser esta inervação. Como eu vos falei, a técnica de ablação dos ramos geniculares surge com três pontos estes virados para o ramo genicular lateral, superior lateral, ramo genicular superior medial e o ramo genicular inframedial. O que é que esta técnica, o que é que este artigo nos demonstrou e que veio abrir mais a nossa ideia, ou seja, para nós percebermos melhor a inervação? E eles não sabem se é preciso fazer a ablação de todos os nervos sensitivos do joelho, mas sabemos que fazer a ablação dos 3 ramos geniculares que venham referenciados pode não ser o suficiente para nós todos os doentes. E então, eles falam numa série de ramos geniculares, para além do superior lateral, do superior medial, falam-nos do nervo medial para o vasto interno,
o ramo medial do vasto intermédio, o ramo lateral do vasto lateral, o ramo para o vasto lateral, o ramo infrapatelar do nervo safeno, o ramo recorrente do peroneal, o genicular medial inferior e o genicular medial superior. Lateral superior, desculpem. O que é que nos demonstra este artigo? A inervação do joelho é vasta. Se calhar é redutor nós pensarmos, quando nós temos uma gonalgia, pensarmos em a ablação dos 3 geniculares, que será a panaceia para tudo o que é dor, gonalgia crónica, que nós pensamos em técnicas ablativas e que nós temos que pensar que existem outros nervos importantes que podem ter necessidade de realizar a ablação. Pronto. Este artigo que vos trago também é um artigo do nosso amigo Philip Peng, subejamente conhecido, e que após uma disseção importante e depois de verificação dos locais, dos pontos anatómicos onde se fazia as ablações dos nervos geniculares, nos foi mostrar quais, na realidade, eram os nervos que eram efetivamente desnervados, ou seja, quais eram os nervos que eram ablados quando nós fazíamos a técnica clássica dos nervos geniculares. Então nós sabíamos que aqui nós temos o ramo genicular medial e aqui a técnica de radiofrequência ou criablação apanhávamos apenas parte desse nervo genicular inferior medial. Aqui na face medial nós tínhamos o ramo medial para o vasto interno, em que era mais, de vasto intermédio, que era mais vezes o local que ficava desnervado quando nós fazíamos a técnica de criablação, e muitas vezes o ramo superior, o genicular supromedial, nem era muitas vezes o local onde nós fazíamos realmente a técnica da ablação completa do nervo genicular. Mais uma vez, também aqui no nervo genicular inferior medial, muitas vezes a nossa técnica de ablação não apanhava completamente os ramos nervosos geniculados. Isto é exatamente a mesma coisa para a técnica, agora não são com ultrassonografia, mas a técnica com fluoroscopia, ou seja, a técnica inicial, em que eles demonstraram exatamente o mesmo. O Philip Peng demonstrou que nos pontos que nós fazíamos a nossa radiofrequência ou a crioablação, ou seja, a ablação nervosa, não conseguíamos apanhar os nervos que realmente muitas vezes nós gostaríamos de ter eficácia. E com isto nos mostrou este quadro, em que nós temos que, em 100% dos cadáveres que eles foram estudados, que o nervo genicular supralateral, o ramo transverso profundo foi apanhado em 100%, mas todos os outros ramos superior do genicular lateral não foram ablados com as nossas técnicas. Vimos que apenas o ramo lateral do ramo lateral para o vasto intermédio, só o ramo posterior é que era ablado com esta técnica, e o ramo, quando nós passávamos para a parte medial do joelho, que apenas o ramo transverso profundo era ablado quando nós quando falávamos no genicular superior medial, e vários destes exemplos, ou seja, muitos dos ramos que nós tentávamos fazer a ablação não eram uma ablação completa, e como tal, algumas vezes nós não tínhamos, se calhar, a eficácia que nós gostaríamos. Por isso, eles referem que a inervação extensa do joelho nos leva a crer que provavelmente existem outras localizações que nós poderemos ter necessidade de fazer a ablação para termos um maior sucesso na nossa técnica de desnervação do joelho. Mas isto ainda está sobre várias investigação e continua a ser uma área de grande interesse na área da dor crónica. E com isto eu iria passar ao meu amigo Edgar Semedo para continuar e falar um bocadinho das técnicas ablativas. Ok, Edgar?
Ok, obrigado Humberto e obrigado a todos pela vossa presença. O Humberto tocou aqui num ponto de extrema importância que é claramente, eu não ia, curiosamente eu não ia pegar muito neste ponto da inervação, precisamente porque eu vou falar de técnicas e as técnicas ainda não estão descritas, precisamente para ir ao encontro deste novo artigo que foi publicado, porque efetivamente nós percebemos na prática que ao executar as técnicas, às vezes o nosso resultado, principalmente o resultado quando fazemos bloqueios de teste e depois comparativamente com o resultado da radiofrequência da crioablação, notamos que existe uma disparidade grande, às vezes uma diferença grande, e provavelmente isso próprio, só esse facto justifica que a nossa agulha, provavelmente usando as referências anatómicas convencionais, não estaria bem posicionada, não está bem posicionada e não temos o resultado que desejávamos. E provavelmente o que acontece quando fazemos o bloqueio é que a dispersão do anestésico local vai atingir provavelmente esses raminhos que não são, no fundo, submetidos a este bloqueio neurolítico e depois leva-nos a ter alguma taxa de insucesso. Mas, portanto, eu, no fundo, só para dizer que vou basicamente falar das referências anatómicas convencionais, porque são essas que ainda temos e que usamos e que são publicadas ainda hoje, e é dessas que vamos falar. Vou partilhar convosco a tela. Bem, e então, assim, quando nós falamos em tratamento da dor crónica, dor crónica do joelho, obviamente temos necessariamente de cair quase sempre em bloqueios neurolíticos. Estamos a falar de patologia degenerativa e estamos a falar de outra realidade, que é a realidade que eu gostaria também aqui de realçar, que em termos de técnicas pode ser diferente, que é a realidade do pós-operatório, pós-prótese do joelho. Isto é, em termos de técnicas ablativas, podemos falar de duas coisas provavelmente distintas e já vamos discutir isso mais à frente. Mas vamos falar basicamente de bloqueios neurolíticos dos convencionais, daqueles que são descritos habitualmente, são aqueles que nós praticamos. São os nervos geniculados, o supramedial, o supralateral e o inframedial, como já disse o Humberto, e vamos falar também do bloqueio do nervo, ou do bloqueio neurolítico, do nervo infrapatelar, que é algo relativamente recente no contexto do tratamento da dor crónica, algo que provavelmente do ponto de vista anestésico já se descrevia um bocadinho quando nós andávamos de volta do canal dos adutores, e basicamente para a analgesia do pós-op da prótese do joelho, já se calhar estávamos a pensar um bocadinho nesta área, e aliás, já há artigos descritos em que fazem basicamente o infrapatelar para o contexto de controle de dor do pós-op, o que mostra que só este nervo tem um peso significativo na dor do joelho. É óbvio que qualquer bloqueio neurolítico que façamos, temos de ter sempre em conta que é impensável, eu diria, neste caso, nesta realidade, noutros não será assim, mas nesta realidade é um bocadinho impensável avançarmos com um bloqueio neurolítico, tendo em conta que vamos submeter o doente a uma técnica traumática, que por vezes é desconfortável para eles e que criam expectativas. É impensável não fazermos um bloqueio de teste prévio e é relativamente fácil fazê-lo. Podemos fazê-lo por ecografia facilmente, qualquer um dos geniculados, ou pelo menos as referências anatómicas clássicas para os geniculados, que são as artérias geniculadas que nós usamos. É óbvio que com os novos equipamentos, as novas máquinas e em algum tipo de doentes é possível até adivinhar e ver os geniculados, mas vamos partir do princípio que na maior parte dos casos isso não vai acontecer e que vamos ver basicamente as artérias geniculadas. Mas esses bloqueios são possíveis de fazer, assim como o infrapatelar, que é perfeitamente visível, ou um anterior cutâneo da coxa, ou um lateral cutâneo da coxa. Todos esses bloqueios são possíveis de fazer para depois avaliarmos a qualidade desse bloqueio e verificar se é lógico investirmos num bloqueio neurolítico ou não. Uma vez confirmada a qualidade da nossa analgesia, do nosso controle de dor com esse bloqueio, e aqui eu gostaria de levantar um ponto, que é assim, se nós formos para outras áreas em que o controle de dor tem que ter uma taxa, um valor fixo, mantido durante algum tempo, para avançarmos para algum tipo de bloqueios neurolíticos, e por exemplo, se trabalharmos com seguradoras, por exemplo, nos Estados Unidos, relativamente aos ramos mediais, isso tem que ser confirmado previamente. Eu diria que aqui essa situação não será bem assim. Nós temos, acima de tudo, que avaliar o doente individualmente e perceber se aquela percentagem de controle de dor que nós obtivemos com o bloqueio prévio é significativo para o doente, e então avançaremos.
se calhar pouco mais temos a oferecer ao doente, e tem lógica, mesmo que a percentagem não seja significativa, mas para ele seja ótimo o resultado final, que avancemos para esse bloqueio neurolítico. Passaremos então para executar o bloqueio neurolítico pela radiofrequência convencional ou pela CRIO. Habitualmente são estas duas estratégias que nós utilizamos. Para quem não está familiarizado com a radiofrequência convencional, estamos a falar de uma técnica que não é mais do que colocar uma agulha junto a um nervo. Essa agulha tem uma ponta ativa que está não protegida, por onde vai passar umas ondas que provocam uma radiofrequência. Essa radiofrequência que está ligada a um equipamento, como vocês podem ver aqui, este equipamento. Esse equipamento vai provocar uma fonte de energia, a radiofrequência aquece os tecidos à volta, aumenta a temperatura, habitualmente trabalhamos na casa dos 80 graus, e esses 80 graus vão desnaturar as estruturas, as proteínas e as estruturas à volta dela, numa margem pré-definida de acordo com o tamanho da agulha, o gojo da agulha e da ponta ativa, e vai desnaturar, e vai destruir os tecidos, nomeadamente o nervo, e vai fazer uma degeneração axonal, que no caso da radiofrequência convencional pode demorar algum tempo. Estamos a falar para resultados máximos, provavelmente 3 semanas na maior parte dos casos. Isto aqui é um pequeno exemplo, só porque vocês podem ver que as agulhas, a dimensão das lesões vai depender muito do tamanho do gojo do tamanho do gojo e da ponta ativa, e isso depois vai representar tamanhos de lesões totalmente distintas. Isso tem que ser adaptado. Habitualmente para esta área nós trabalhamos na casa dos 5 milímetros de ponta ativa, e o gojo varia entre os 18 e 20 gojos, mais ou menos. Será mais ou menos isso. Depende um bocadinho do equipamento que vocês usam, têm que ter a noção da dimensão da lesão e escolher a vossa agulha de acordo com isso. Depois temos uma técnica que é a técnica de crioablação, como eu falei há bocado, que é uma técnica, não é propriamente uma técnica recente, mas é uma técnica que foi mais ou menos, surgiu das cinzas novamente. Ela foi descrita há alguns anos atrás, como é óbvio, é usada ainda hoje em contexto oncológico, por exemplo, mas nesta área teve alguma utilidade no início deste século, mas depois perdeu-se exatamente porque não era amigável em termos de prática. Hoje em dia a tecnologia evoluiu muito e é relativamente mais fácil de utilizá-la. Estamos a falar de uma agulha que tem um lumen, essa agulha vai ser colocada junto ao nervo, essa agulha está ligada a um equipamento, como vocês podem ver aqui, que é um dos equipamentos possíveis é este, que depois tem um gás, conecta um gás com a agulha, esse gás vai expandir, o lumen é um bocadinho mais largo na ponta da agulha, ele vai expandir, e ao expandir, que ele está sob alta pressão, ao expandir vai arrefecer as estruturas. Podemos chegar mais ou menos a menos 70 graus, 60 graus à volta dos tecidos, portanto vamos criar uma bola de gelo e congelar e destruir os tecidos por esse mecanismo. Habitualmente o gás que se utiliza é o dióxido de carbono, mas pode ser usado protóxido, por exemplo. E este é o aspecto com que vocês vão obter em termos ecográficos, a bola de gelo que está aqui, a vossa agulha e a bola de gelo. Este é o aspecto real da agulha, como podem ver é um gojo relativamente considerável, com uma ponta, que na ponta da agulha se vai formar uma bola de gelo que depois vai lesar as estruturas que estão em contacto com ela. Existem diferenças entre as duas, e são muito significativas as diferenças e podem depois levar-vos a optar por uma coisa ou pela outra. Eu diria que a mais relevante será precisamente este primeiro ponto, que é a destruição do tecido conjuntivo, do esqueleto, por assim dizer, do nervo. A radiofrequência convencional destrói toda a estrutura do nervo. E o que significa que este nervo tem capacidade de regeneração. Ao fim de algum tempo, ou regenerar-se, se não encontra um condutor desse esqueleto de nervo, se não encontra o condutor, o que vai acontecer é que pode facilmente provocar um nevroma e podemos agudizar uma coisa que já era má, torná-la pior ainda. E isso é a razão pela qual o tamanho do nervo é algo que devemos ter em conta quando optamos por uma destas técnicas. A radiofrequência convencional provavelmente não é uma técnica muito simpática para ser utilizada em nervos de grandes dimensões ou de dimensões médias, porque a lesão parcial do nervo pode ser pior do que provavelmente não mexermos nesse mesmo nervo. O caso da crioablação é totalmente distinto. O que o gelo faz é uma destruição axonal, uma degeneração axonal, mas mantém a estrutura do nervo, mantém o esqueleto, o que significa que o nervo pode a seguir crescer por esse esqueleto de uma forma natural e restabelecer-se, inclusive a controlar a dor por modulação, por formação de uma nova estrutura axonal.
este é um ponto de extrema importância. Depois já a destruição dos vasos, é outro ponto importante. A radiofrequência convencional destrói tudo, inclusive os vasos. Há casos descritos, no caso dos geniculados, há casos descritos de complicações com, por exemplo, necrose da patela e de outras estruturas do joelho, com o uso da radiofrequência convencional. O caso da crioblação, isto não acontece. A crioblação, o gelo vai destruir as estruturas que ali estão, mas no caso dos vasos, como têm um fluxo contínuo e um calor contínuo, não são congelados por esta estrutura, portanto os vasos mantêm-se. É importante para esta questão das complicações, é importante para técnicas futuras. Se nós quisermos repetir a técnica, e se usarmos como referência anatómica a artéria, a mim já me aconteceu, ao fim de 3 sessões não conseguia identificar a artéria porque ela já lá não estava, porque tinha feito radiofrequência prévia. No caso da crio, isto não acontece à partida. Depois, outra questão é o início do controle de dor. A radiofrequência, como vos disse há pouco, convencional, poderá levar cerca de 3 semanas a atingir o máximo de controle de dor. Na maior parte das vezes a técnica é feita, ou quase sempre, com anestesia local, ou a não ser, se não for com anestesia local, o doente terá que ser sedado. E o que acontece é que no final podemos ter um fator confundente, que é precisamente esta anestesia local, e o doente sai bem do ato, mas pode simplesmente sair bem porque foi submetido a uma anestesia local para executar a técnica. A crioblação, como é possível fazer sem anestesia local, fazemos anestesia só no trajeto, e depois quando chegamos ao nervo optamos por não anestesiar a área do nervo, colocamos a nossa sonda junto ao nervo, criamos a bola de gelo vai criar uma dor efetivamente, 1 ou 2 segundinhos, mas depois disso a dor desaparece. O que significa que no final, se o doente estiver bem, foi porque eu executei uma técnica neuroablativa no nervo e tive algum impacto sobre esse nervo. Se esse nervo demora pouco tempo a recuperar desse impacto ou não, é outra questão. E é uma questão que podemos depois debater aqui no momento da discussão, é precisamente os bons resultados que às vezes temos durante pouco tempo com a crioblação. Depois temos a necessidade da anestesia, como já falei. Outro ponto que me parece importante é a questão do corticoide, que habitualmente utilizamos a radiofrequência convencional no final da técnica para evitar as nevrites. No caso da crioblação isso não é necessário, pode ter alguma implicação e algum impacto em determinado tipo de doentes. A questão da dimensão do nervo, como eu já disse há bocado, e a questão da lesão cutânea, que também é outra questão importante. Nomeadamente, imagina fazer os geniculados, por exemplo, o inframedial, que é relativamente superficial. Uma lesão cutânea com radiofrequência a 80 graus pode estar descritas várias lesões cutâneas com queimaduras. O caso da crio é um bocadinho, pode acontecer também, mas é mais fácil de ultrapassar. Um dos truques que nós podemos utilizar é colocar, por exemplo, o dedo em cima da bola de gelo que se está a formar e há uma dispersão, por assim dizer, há um aquecimento da estrutura da pele com os nossos dedos e isso pode evitar a lesão, está descrito como evitando a lesão da pele. Pronto, e então vamos basicamente apontar as nossas baterias aqui para o superior lateral, o geniculado superior lateral, o medial e o inframedial. São estes 3, como disse o Humberto, são estes 3 que habitualmente, apesar de haver das estruturas nervosas, são habitualmente estes 3 que são selecionados para fazer, e que vocês podem ver aqui em termos de inervação, neste esquema interessante, que foi feito com estudo eletromiográfico e com os trajetos dos nervos. Portanto, isto no fundo traduz a condução do estímulo, um estudo feito e muito interessante. Podemos ver que o inframedial tem um envolvimento relativamente curto no que toca perdão, o infralateral, queria dizer, perdão, o infralateral tem uma inervação relativamente curta relativamente ao joelho e provavelmente tem menos impacto em termos, pelo menos são isso que os estudos dizem e o que foi feito até hoje, que foi publicado, tem menos impacto, portanto propõe-se habitualmente fazer o inframedial, o superior lateral e o superior medial e bastará para obter resultados interessantes. Tenho aqui o infrapatelar, como podem ver é um nervo, o infrapatelar é um nervo que tem uma área considerável em termos de inervação do joelho e que vai ter alguma implicação em termos de controle de dor. Principalmente nos doentes que têm, por exemplo, dores muito mediais do joelho, da área medial do joelho, pode ter só por si, sozinho, ter um impacto muito interessante no controle de dor destes doentes. Quando nós fazemos radiofrequência convencional dos geniculados,
Habitualmente usamos a técnica, podemos fazer isto obviamente por técnica de rádio, por fluoroscopia, como está aqui embaixo esta imagem. Existem referências anatómicas para isso, mas não tem muita lógica hoje em dia fazê-lo, sabendo que existe alguma relação íntima entre o nervo e a artéria geniculada e, portanto, com a ecografia nós podemos facilmente identificar, na maior parte dos casos, as artérias geniculadas. Colocando a nossa sonda craniocaudal junto se colocarmos, por exemplo, na diáfise do fémur, e se acompanharmos a diáfise do fémur até aos côndilos do fémur, vamos a perceber que num determinado momento existe uma rampa, e essa rampa, no momento em que saímos da diáfise para a rampa dos côndilos, vamos ver habitualmente uma artéria aqui. Podemos ver mais do que uma, mas aquela artéria maiorzinha, geralmente junto ao periósteo, corresponde à artéria genicular. Em alguns casos temos dificuldade em individualizá-la, mas na maior parte dos casos consegue-se ver. E esta artéria, ok, com máquinas de alta resolução consegue-se às vezes ver pequenas estruturas que identificamos como nervos, mas na maior parte das vezes limitamos a ver a artéria com a artéria que nós trabalhamos. E nós vamos colocar a nossa agulha, por exemplo, a radiofrequência, podemos colocar fora do plano. E porquê é que eu digo fora do plano aqui, não no in plane? Porque com esta posição da sonda, como está aqui em corte transversal do nervo e da artéria, que é paralelo à artéria. Porque se entrarmos em plano, o que nos vai acontecer é que vamos colocar a nossa agulha perpendicular ao nervo, e não é isso que nós queremos com a radiofrequência. A radiofrequência, como vimos há bocado naquele esquema, a lesão maior é lateral à ponta ativa, porque à frente da ponta ativa a lesão é mais curta, portanto interessa-nos a área de maior lesão. A área de maior lesão é lateral à ponta ativa, portanto, sendo lateral à ponta ativa, interessa-me que a agulha esteja paralela ao nervo, e é esse o meu objetivo quando coloco fora do plano. Mas eu não gosto de fazer fora do plano, e acho que a maioria das pessoas que eu conheço não fazem assim, optam habitualmente por fazer rodar a sonda neste ponto e tentar obter uma imagem em corte longitudinal da artéria. Uma vez identificada a artéria, rodando a sonda em corte transversal da coxa, vamos identificar a artéria em corte longitudinal no seu eixo maior, e vamos colocar então, sim, in plane, a agulha de forma a colocar-se paralela ao nervo. E vamos fazer o nosso teste sensitivo para verificar se existe dor referida ao joelho, e satisfeitos com o gesto e com a resposta, vamos executar a nossa radiofrequência convencional e vamos, teoricamente, fazer um bloqueio neurolítico destes nervos. Se vocês verificarem, com este motor de busca simples que está aqui, que não é nada complexo, e se colocarem radiofrequência e geniculados, vão encontrar imensas publicações, principalmente nos últimos anos existem imensas publicações a reforçar a qualidade deste gesto, os bons resultados, muitos resultados com cerca de 60% de controle de dor aos 6 meses e mais, portanto, resultados interessantes. No entanto, sabemos que existem casos em que os resultados ficam um bocadinho aquém. São bons resultados numa fase inicial, mas de curta duração. No entanto, a literatura reforça a utilidade desta técnica para controle de dor. E era isto que eu estava aqui a dizer. Este é um exemplo de um artigo de uma pequena revisão, em que cerca de 60% destes casos que eles publicaram tinham redução da dor de forma significativa aos 6 meses com radiofrequência. Vocês vão encontrar imensa literatura acerca deste assunto. No que toca à crioablação, a técnica é muito parecida. O objetivo de pesquisa é exatamente o mesmo. Vamos ver a artéria em corte transversal, vamos rodar a nossa sonda apanhar o eixo longo da artéria e vamos colocar a nossa sonda. A nossa sonda de crioablação, como podem ver aqui, este é o equipamento, aqui está a sonda. É uma estrutura tosca, não é tão simples e tão fácil de manusear como uma agulha simples de radiofrequência, dá algum trabalho manusear esta peça, tem um gojo relativamente considerável, é romba, não é fácil penetrar nos tecidos, aliás, nada fácil, portanto, geralmente opta-se por usar um Avocat 14 como primeira entrada até próximo da artéria, depois retira-se a agulha, coloca-se a sonda por dentro do Avocat 14 e a agulha chegará junto à artéria, e podem ver, por exemplo, aqui este vídeo, se eu consigo colocar-vos este vídeo aqui. Desculpa. Ok. Podem ver aqui o vídeo, estão a ver aqui a artéria estão a ver a agulha, estão a ver a sombra que vai aparecer aqui, que é a formação.
Eu peço desculpa pelo som, não estava à espera que tivesse som, portanto não faço ideia o que é que vai sair aqui, que não conheço o som do vídeo. Fui eu que o fiz, mas não me recordo o que é que foi dito. Como podem ver, tem aqui a formação da bola de gelo, e podem começar a ver aqui a artéria, estão a ver aqui a artéria a pulsar, aqui e aqui, nota-se claramente que o gelo está em cima da artéria, em corte longitudinal, e depois fazemos um período de congelamento que pode ir aos 2 minutos, ou aos 3, a opção é nossa, com períodos de congelamento, 2 ciclos disto, 2 ciclos, optamos por usar 2 ciclos e teoricamente o nosso bloqueio está feito. Portanto, técnica de radiofrequência para os nervos geniculados, técnica de crioablação para os nervos geniculados. Nervo do ramo infrapatelar do nervo safeno. Gostaria de tocar neste ponto com algum interesse por ela, porque penso que pode ser muito interessante. Nós ultimamente, nomeadamente tanto em Coimbra como em Tomar, onde eu tenho feito, em Tomar então temos feito imensos números destes, muitos bloqueios destes, temos feito basicamente o infrapatelar e para patologia degenerativa temos feito o infrapatelar e o anterior da coxa. Temos tido alguns resultados muito interessantes para controle de dor e, portanto, eu vejo esta técnica, isto também está descrito, como é óbvio, vejo esta técnica uma técnica muito interessante, porque é uma técnica simples de executar, muito superficial, não é uma técnica tão profunda como os geniculados, é frequente haver algumas complicações com os geniculados, eu diria que a complicação mais frequente com os geniculados é o hematoma, fruto de um pequeno toque que nós podemos dar na artéria ou num vaso que apanhamos no trajeto, e o caso do infrapatelar é uma técnica relativamente fácil de fazer, juntamente ou não com o anterior da coxa, ou o lateral cutâneo da coxa, mas é uma técnica muito simples de fazer e com resultados muito interessantes. Eu vou-vos mostrar aqui claramente o infrapatelar, estão a ver aqui, este é o nervo infrapatelar, que se vê especialmente bem, aqui estamos a pôr a 14, que depois vai entrar aqui a rádio, perdão, está para trás, queria-vos mostrar novamente este vídeo. Acho que não consigo voltar atrás agora. Mas pronto, vem aqui os raminhos infrapatelar. Onde é que o infrapatelar vai surgir? Vai surgir, como vocês podem ver aqui, se afastarem esta caixa, vão ver que aqui o infrapatelar surge mais ou menos ao nível do sertório, entre o sertório e os vastos mediais, próximo aos côndilos do fémur, na face medial da coxa. Vocês vão ver, acompanham o canal dos adutores, vão ver que o safeno começa a aflorar, a sair de baixo dos sertórios, e nesse momento vão ver um raminho, o safeno para um lado, o infrapatelar para o outro, podem acompanhá-lo e verificam que ele faz um trajeto ao longo do bordo inferior da patela e podem identificar estes 2 raminhos que se visualizam aqui, estes 2 raminhos, e são esses 2 raminhos que estão manipulados e que são facilmente ou habitualmente crioablação. Eu não gosto de fazer radiofrequência porque considero que já tem um tamanho considerável para fazer radiofrequência, mas por crioablação são muito fáceis de executar. Existem obviamente artigos que nos dizem que após a prótese total do joelho o infrapatelar tem um papel importante, e este era outro ponto que eu gostaria de dizer, gostaria de referir. Provavelmente, qual é a estratégia? Provavelmente, antes de uma prótese do joelho, nós optamos, a patologia degenerativa, optamos habitualmente por fazer geniculados. Se for pós-prótese do joelho, até porque muitas das dores que acontecem no pós-prótese do joelho, numa prótese bem instalada, sem aspecto escolar, sem infecção, muitas vezes resultam de pequenos nevromas que se formam após a incisão que é feita neste tipo de nervos, no infrapatelar, no anterior da coxa, cutâneo anterior da coxa ou do lateral cutâneo da coxa, e portanto esses pequenos nevromas podem justificar o aparecimento deste tipo de dores, e existem artigos que manipulam esses nervos de forma isolada com bons resultados, e portanto podem optar por esta técnica do infrapatelar e do anterior da coxa, que eu também já vos vou mostrar a seguir, que é este que está aqui, que é pesquisado acima do músculo quadricípito, um nervo pequenino que vem lá de cima do nervo femoral e que é relativamente fácil de identificar e que pode ser também manipulado de forma simples, e que os resultados costumam ser muito interessantes quando associamos o infrapatelar
juntamente com o anterior da coxa, em doentes submetidos a prótese do joelho. Não quer dizer que não possa ser feita em patologia degenerativa, como bloqueio de teste, e verificar efetivamente se os resultados são interessantes, e nós temos feito, nomeadamente em Tomar, com resultados, em alguns casos, muito interessantes com estes dois nervos e não os geniculados. Aqui só uma pequena chamada de atenção, que vocês vão encontrar também na literatura, referência à radiofrequência pulsada, no que toca aos nervos geniculados. Apesar de haver baixa evidência científica, existe alguma publicação que diz que só a radiofrequência pulsada será suficiente para ter resultados interessantes manipulando os geniculados. E agora, aqui, no fundo, o último slide que eu aqui tenho é o slide que o Humberto também já vos falou, que tem a ver, no fundo, com as novas abordagens para o futuro, que tem a ver com os tais outros nervos que ainda se fala e que provavelmente têm que vir a ser manipulados, e já existem técnicas mais ou menos descritas para os manipular, principalmente aqueles 3 raminhos articulares que vêm dos vastos, dos ramos que inervam os vastos mediais, laterais, intermédio, que têm algum impacto em termos de inervação da articulação, e tenta-se descobrir técnicas de abordagem, como estão aqui, para fazer bloqueios neurolíticos desses nervos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Edgar, pela tua apresentação. Eu estava a ver aqui se nós tínhamos algumas questões, mas para já ainda o público está muito penso que está muito tímido. Podemos tentar nós lançar aqui algumas questões para ver se mais alguém concorda, se alguém quiser envolver-se nessa discussão. Temos aqui uma primeira questão, José Romão, que se pergunta se estas técnicas devem ser abordadas com uma primeira abordagem quando a analgesia convencional falha. Em mãos experientes, qual é a complicação maior expectável do que está publicado? Queres falar ou queres comentar alguma coisa? É assim, as publicações, as complicações que eu referi mais complexas, nomeadamente, estou a falar basicamente de lesões de necrose, de patela e de outras estruturas do joelho, estão descritas, são muito raras. Eu li um artigo em que fizeram um apanhado, não sei em que período, mas a nível mundial, eram 27 casos. Estamos a falar de coisas muito raras, mas que efetivamente estão descritas. Portanto, eu diria que essas são efetivamente as piores, mas que são raríssimas. Já a questão, por exemplo, dos hematomas, que às vezes são desconfortáveis para o doente, e eles relatam-nos, a mim já me aconteceu mais de uma vez, o hematoma, porque é muito fácil, por exemplo, usando a CRIO com o Avocat 14, quando nós posicionamos o Avocat junto à artéria, por mais cuidado que tenhamos, podemos dar um toque na artéria e podemos fazer um hematoma, às vezes difícil de comprimir, uma coxa larga, e os hematomas já me aconteceu mais de uma vez. Outro ponto, vamos chamar complicação ou intercorrência, é não com a radiofrequência, mas com a CRIO, já me aconteceu termos alguma distesia, algum desconforto, alguma dor, eu não diria alaudinia, mas um agravamento da dor diferente daquela que tinha durante um pequeno período, provavelmente durante a fase de degeneração valeriana, há ali um período de alguma hiperexcitabilidade que pode levar a algum desconforto. Isso tem acontecido. Essa questão, por acaso, eu não sei se estará aqui neste bate-papo ou nesta sessão o Simão Serrano, um colega de fisiatria. Tivemos uma sessão, fizemos uma reunião aqui há dias com um colega dinamarquês, que faz muita CRIO há muitos anos, e que lhe colocámos estas questões, íamos tendo alguns problemas com alguns doentes, e ele referia que efetivamente também tem essa situação, que são passageiras, e que habitualmente a estratégia que ele usa é fazer pequenos bloqueios de analgésicos, faz pequenos bloqueios nesses doentes. Quando os doentes referem isso, vai lá, coloca um bocadinho de anestésico local, faz-lhe um pequeno bloqueio, e por regra é suficiente para o doente recuperar o bem-estar.
mas eu diria que o hematoma e provavelmente estes pequenos períodos de dor, ou de incómodo, uma Penso que aqui hiperalgia. o José Romão queria saber, é assim, acho que eu li mal a pergunta, ele perguntou-me, porque diz que se estas técnicas devem ser criadas como primeira abordagem ou só quando a analogia Pois, não, convencional falha. eu assumi que havia duas partes na Sim. pergunta. Eu respondi provavelmente à segunda parte. A primeira parte, pois eu não considero que seja a primeira abordagem, pois eu não defendo, como é óbvio, não é? Não, aliás, as técnicas de intervenção, eu sou intervencionista de alma e coração, mas não defendo as técnicas de intervenção como primeira opção. Não sei qual é a tua opinião. Claro, eu exatamente a mesma coisa. Quando me aparece um doente com uma dor crónica do joelho, a minha primeira opção não é técnicas de ablação do joelho, ou seja, técnica de analgesia convencional. Analgesia convencional não falha, efeitos laterais, ou começo a entrar em opioid-likes, eu tento a técnica, ou seja, tento não, proponho técnica não convencional com técnica invasiva, e é o que eu faço normalmente, mas não como primeira abordagem de toda a analgesia crónica que me aparece na consulta. Até porque nós temos consciência que a dor do joelho é dificílima de subdividir e dizer, ok, começa ali, acaba acolá, a causa é esta, é este nervinho, tu disseste, eu acabei por dizer também, que a complexidade de inervação é de tal ordem que a estratégia de intervenção também falha com frequência, não é? Falha ou resulta momentaneamente ou temporariamente. Porque eu acho na minha pequena experiência, mas também ao que vem a alguma publicação, e é por isso que continuamos a ter cada vez mais gente a tentar novos ramos diferentes, é porque os ginecolados não são 100% eficazes. E nós, às vezes, ficamos um pouco frustrados com o nosso resultado final, estávamos à espera de mais. Temos aqui uma colega a perguntar-nos uma coisa que, assim, não é o mais frequente, mas a Isabel Flor Lima pergunta-nos: e nos doentes com dor de predomínio posterior? Paulo, o que é que vocês fazem? Não é uma coisa que me aparece muito na consulta, aparece muita dor anterior. Também não tenho propriamente assim uma noção de um doente com predomínio de dor posterior no contexto de guanartrose, a patologia degenerativa, não tenho propriamente essa visão. Geralmente quando o doente tem patologia posterior é porque tem uma patologia degenerativa, e esta obviamente é a experiência que eu tenho, tem uma dor posterior, muitas vezes é em consequência de uma patologia degenerativa de tal ordem que já tem um quiste Baker ou tem uma coisa do género que depois lhe dá uma dor generalizada e não só posterior. Por regra, eu acho que uma dor posterior deve estar provavelmente associada também a uma dor anterior, quer seja mais posterior ou anterior, estará sempre os dois compartimentos provavelmente envolvidos. E eu acho que os giniculados acabam por ser a abordagem, se necessitarmos de uma técnica de intervenção, os giniculados provavelmente será a abordagem de primeira linha. Se tivermos uma dor mais localizada, por exemplo, na componente medial do joelho, e nós temos alguns doentes que têm facilmente no raio-x, nos apercebemos que existe uma sobrecarga medial por joelho var ou valgo que seja, mas podemos optar, por exemplo, o infrapatelar parece um nervo muito interessante para abordar de forma individual e quando a dor é uma dor mais da componente medial do joelho. No entanto, volto a dizer, nós temos alguma experiência com a equipa, o grupo com quem eu trabalho nesta área, temos alguma experiência em fazer só o infrapatelar e o anterior da coxa, no contexto de uma patologia degenerativa mais generalizada, e em alguns casos os resultados são muito interessantes. Só mexendo nestes dois. No entanto, considero que os giniculados, aparentemente os resultados com os giniculados são sempre mais consistentes e têm uma eficácia superior à abordagem mais minimalista que é esta abordagem, não é? Okay. O Romão pergunta mais uma vez, nas séries publicadas, qual o impacto da melhoria da dor na funcionalidade? Eu não sei se leste alguma coisa.
Não, quer dizer, eu valores não sei dizer, o que os artigos dizem, não tenho de cor esses valores, mas que os artigos dizem efetivamente há ganho de funcionalidade, há ganho de qualidade de vida, há ganho de controle de dor, há ganho de funcionalidade. Agora, se formos a escalas em que pois não sei, valores exatos não sei dizer, mas os artigos dizem todos que há ganho de funcionalidade, no modo geral há, porque há controle de dor, o doente sente-se melhor, consegue movimentar-se melhor, consegue caminhar melhor. A prova disso nós temos com a crioablação. É uma coisa engraçada, quando usamos a técnica de crio, eu com a radiofrequência por regra não peço isso aos doentes, mas com a crio peço sempre aos doentes, porque geralmente no fim da técnica da crio pergunto ao doente o que é que lhe gostava mais fazer. E o doente, subir escadas, agachamento, fazer isto, fazer aquilo. E por regra eu peço ao doente para repetir esse gesto após a crio, e eu não sou adepto de usar anestésico perinervo para fazer a técnica de crio, e os resultados são muito interessantes. Há um ganho de funcionalidade imediata com a crio. Portanto, a partir do momento que acho que a dor estará controlada, acho que o ganho de funcionalidade é quase Agora, o que eu acho sempre, a publicação inicial aparece sobre os geniculares, pronto, e acabou por ser uma técnica que existe uma redução com evidência da dor, fazendo os três. Eu acho que a associação de mais nervos, provavelmente, nós vamos buscar maior grau de analgesia, maior capacidade de ter uma melhoria das queixas do joelho. Agora, até quanto, quais são os ramos todos, assim, isso fica complexo e fica às vezes também para o doente não muito tolerável durante o procedimento, porque é um procedimento que envolve algum grau de invasibilidade, porque quer na radiofrequência térmica, quer na crioablação, a experiência que eu tenho, a crioablação também, a agulha não envolve algum grau de queixa. Eu também, a crio provavelmente até é mais desconfortável para o doente do que a radiofrequência. Tal qual como tu dizes, o mais, eu acho que a crioablação tem um impacto muito grande para quem o faz. Para quem o faz, ou seja, para o técnico que faz, é que sem fazer anestésico local, sem fazer nada, nós conseguimos ver de um momento para o outro a diferença que é muito grande. Enquanto que nós na radiofrequência usamos sempre o anestésico local, que nós ficamos sempre, será que isto foi do anestésico? Será que vamos ter realmente um ganho só da técnica? Na crio tens isto, e que para nós parece que nos dá um bocadinho mais de segurança sobre o resultado final, embora nem sempre a duração, na minha experiência. A primeira vez que eu fiz uma crioablação foi não teve nada a ver com isto, no intercostal. O doente andava com uma dor há 20 anos, pós-mastectomia, fiz, e ela disse, deixei de ter dor, no momento em que lhe fiz a crioablação, que é, para nós, para o técnico que faz, é espetacular. Em relação ao joelho, eu tenho tido doentes com um ganho muito grande, outros doentes que até eu fico defraudado, porque nem sempre tenho uma melhoria tão significativa. Por isso é que eu uso esta técnica como uma técnica analgésica, que não será nunca a primeira. Sim. Uma das coisas que mais me custa com a técnica dos nicolados já tive essa experiência, e isso é preciso referir e é preciso avisar os doentes nesse sentido, é quando nós fazemos o bloqueio teste e a tal questão da dispersão do anestésico local pode facilmente atingir outros ramos que nós não conseguimos depois com a técnica ablativa atingir. É a qualidade que nós às vezes obtemos com a técnica de bloqueio teste e aquilo depois que nós não conseguimos com a técnica de radiofrequência, por exemplo. E a prova disso é aquilo que estavas a dizer há bocado, quando as técnicas têm tanta investigação e tantas vertentes e tantos caminhos paralelos, um faz assim, outro faz assado, um junta mais isto, junta duas agulhas, faz bipolar, o outro faz tripolar, o outro faz mais 1 milímetro acima, 1 milímetro abaixo, claramente estamos a desbravar aí num terreno muito desconhecido. Agora, não podemos negar, e isso não pode ser negado, que esta técnica em determinados doentes, se calhar não de uma forma tão sustentada como nós gostaríamos, em muitos doentes dá resultados impressionantes, e dá bons resultados. E são os doentes que nos procuram novamente porque querem aquela técnica.
E tendo em conta que estamos numa situação em que estes doentes ou estão à espera de uma prótese, ou não têm condições para pôr uma prótese, ou não querem ser operados para pôr uma prótese, e provavelmente, e a medicação não vai surtir efeito, porque não vai surtir efeito, porque o doente vai querer andar em cima das pernas, e portanto a medicação não vai surtir efeito. Se nós pudermos facultar uma técnica que lhes diminua parcialmente a dor, ou lhes dê um conforto muito próximo do ideal, pois eu acho que compensa de vez em quando falhar, quando muitas vezes acertamos, quando algumas vezes acertamos. Agora, claramente estamos a desbravar terreno ainda. As publicações demonstram isso, que estão a desbravar terreno ainda. Todas estas publicações anatómicas que estão a ser feitas estão alicerçadas precisamente no insucesso parcial. Por isso é que as pessoas tentam procurar melhores resultados anatómicos para depois dar os melhores resultados finais do ponto de vista de técnicas. Portanto, são falíveis, estas técnicas são falíveis, mas os resultados em alguns momentos são muito interessantes, muito interessantes. Humberto? Não sei se haverá mais alguma pergunta aqui. Não sei se queres fazer mais algum comentário extra. Não, há aqui um comentário que eu gostaria de responder por escrito, mas posso responder por escrito ou então responder particularmente ao colega depois. Terei todo o prazer em responder ao colega depois em particular. Acho que não vale a pena pôr aqui à discussão aqui um comentário interessante que foi feito aqui, aqui por escrito. Eu peço desculpa, já agora, eu estava para não tocar neste assunto, mas vou tocar. É assim, reparem, colegas, nós quando partilhamos estas técnicas com vocês, quando fazemos estes webinars, fazemos com o intuito de vos transmitir uma experiência adquirida, que não é tão curta quanto isso. E como é óbvio, estamos a falar de técnicas de recurso, quando os doentes falham, quando as nossas técnicas farmacológicas falham e outras técnicas mais consolidadas cientificamente falham. Portanto, não podem ser desprezadas, nem podem ser vistas de forma preconceituosa, porque na prática elas resultam em alguns doentes e estão validadas por alguns artigos e por alguma casuística. Portanto, milagres nós não fazemos, nós aplicamos a técnica que a técnica que a ciência desenvolve, e está no nosso papel também, somos clínicos, e está também na nossa responsabilidade aplicar estas técnicas para quem sabe descobrir uma técnica que valha a pena e que resulte em quase 100% dos casos. Se ninguém fizer, pois nunca vamos descobrir nada, não é? Agora, eu peço imensa desculpa, isto foi um pequeno desabafo, tendo em conta um pequeno comentário de um colega aqui que está. Sim, assim, o que eu acho que nós devemos, eu acho que é mais uma forma de poder lidar com, se nós podemos ter fármacos, podemos ter outro tipo de terapêuticas, se elas ainda por cima estão validadas, se existem bastante bibliografia, bastante literatura a mostrar evidência, por que não utilizá-las? Nós estamos aqui, é uma área que eu acho que é interessante, é uma área que acho que está em franco desenvolvimento a nível na dor em geral, não só a farmacologia, mas também a intervenção, e por que não? É mais uma alternativa, mais uma opção para quem tem disponibilidade de a conseguir realizar. Penso que é mais uma solução. Nós temos tantos fármacos, nós sabemos quem os faz, que tantos efeitos laterais também nos dão. Se nós podemos associar uma técnica que tem algumas complicações, tem alguma eficiência, mas acho que é mais uma técnica útil para quem a quiser utilizar, e penso que pode ser uma área de grande expansão nos próximos anos. Edgar, desde já, muito obrigado. Obrigado por nos trazeres a tua visão e explicaste de uma forma espetacular, e espero que tenham gostado. Vamos nos manter por aqui, vamos manter os webinars do CAR, espero que tenham gostado, espero que nos visitem nos próximos webinars, normalmente à terça-feira às 9h30, primeira terça-feira do mês. Hoje, excepcionalmente, foi na segunda, devido ao 5 de outubro. Espero que tenham gostado e até para o próximo mês, está bem? Um abraço.
Obrigado a todos. Um abraço. Até logo.